Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da Grande Tribulação. Deste período de 7 anos que muito em breve a Terra estará submersa, né? Nesse período de trevas, nesse período de juízos, de juízos, de julgamentos de Deus, de castigos de Deus sobre o pecado, sobre a Terra e os moradores da Terra. E nós já estamos caminhando aí para a reta final desse período da Grande Tribulação aqui no estudo, né? E nós vimos aí que já estamos na 7ª trombeta, na última trombeta, e que dentro dessa 7ª trombeta estão aí os acontecimentos finais, os 3 anos e meios finais da Grande Tribulação. E vimos aí em vídeos anteriores o surgimento, né, assim, detalhado, né, de João descrevendo, detalhado a história desses personagens finais, protagonistas finais deste período. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a mulher, o dragão, enfim, tudo isso a gente já viu e estamos vendo, e hoje vamos dar continuidade. Lembrando que dentro da 7ª trombeta estão os 7 cálices da ira de Deus, que serão os estudos nossos nos próximos vídeos. Mas hoje a gente continua então falando sobre o anticristo. Lembrando que o nosso texto original de estudo é Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, né, possuído pelo espírito de Satanás. E eu comentei com vocês que nós faríamos dentro mesmo da playlist da Grande Tribulação aí um estudo um pouco mais aprofundado sobre este personagem, sobre este ser abominável, né, que o próprio Senhor Jesus descreveu em Mateus 24, né, assolação, a abominação assoladora, né, que é o iníquo, o anticristo, enfim, o nome que quiserem dar para ele, né. E então eu decidi fazer aqui dentro dessa playlist um estudo completo sobre ele. Já estamos aí, eu acho que no terceiro vídeo hoje falando do anticristo, e eu acredito que hoje a gente termina, tá bom? Então, antes de continuar, já te peço tua ajuda para que tu deixe aí o teu like, o teu gostei, que tu compartilhe, né, aí embaixo onde diz compartilhar, tu clique, copie o link e envie para outras pessoas que tenham interesses com assuntos do Apocalipse, principalmente assuntos do verdadeiro evangelho. Vocês sabem que o nosso canal tem essa missão de ensinar diante de Deus e da parte de Deus as verdades bíblicas para a salvação. E também que tu te inscreva. De repente tu tem aí acompanhado o nosso canal e ainda não é inscrito, para ti não custa nada e pra gente é uma bênção, porque vai nos ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo, né? Como eu já falei aqui várias vezes, de repente uma inscrição tua, um gostei teu, um compartilhamento teu vai alcançar uma pessoa que está perdida, um filho de Deus que está perdido, né? Então a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom? E isso com certeza vai resultar em uma pedrinha na coroa de todos aqueles que contribuírem dessa maneira. A contribuição aqui não é dinheiro, a contribuição aqui é evangelizar, pregar a verdade do Evangelho de Cristo, né? A única coisa que a gente pede para vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então a gente viu nos últimos 2 vídeos falando do anticristo, a origem dele, né? Nós terminamos no vídeo anterior falando sobre Daniel, das visões que Daniel teve no capítulo 2 e no capítulo 7, falando, e 8 também, né? Falando da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, e falando da visão que Daniel teve das 4 bestas, né? Tanto a estátua do capítulo 2 como as bestas do capítulo 7 e depois as bestas do capítulo 8 são referentes aos impérios que nós tivemos desde a época de Daniel. Lembrando que antes de Daniel tivemos 2 impérios e de Daniel até hoje tivemos mais 4 impérios, né? Egípcio, assírio, babilônico, medo-persas, Grécia e Roma, que é o que nós estamos vivendo até os dias de hoje. O Império Romano não mais militar, não mais político, mas o Império Romano religioso,
né, que faz com que ele seja considerado então essa besta tão espantosa que Daniel não conseguiu nem descrever, justamente porque a religião causou muito estrago no mundo, desde a época, né, de Cristo, a crucificação de Cristo, a perseguição dos cristãos, da igreja primitiva, e que o falso evangelho que nasceu em Roma, né, o apostolado romano, né, que vem aí deturpando o evangelho, e todas as seitas filhotinhas que vem aí deturpando as escrituras sagradas, causando um estrago na vida das pessoas, né, com o falso evangelho. Enfim, por isso que é considerada essa besta tão espantosa, por deturpar a verdade do evangelho, né? Então, e por outros motivos também, mas esse é o principal. Então, meus amores, então nós vimos nos vídeos anteriores que o anticristo surgiria, de acordo com Daniel 2 e Daniel 7, do Império Romano, da divisão do Império Romano, as duas pernas de ferro com os 10 dedos da estátua. Ai, gente, minha garganta tá bem irritada. Peraí. Os 10 dedos da estátua, que se dividiu entre Alexandria e Constantinopla, Oriente e Ocidente, e que dessas 10 nações, a gente viu lá em Daniel 7, que surgiria um chifre pequeno, um cuerno pequeno, que é o anticristo. Então a gente viu que o anticristo provavelmente vai ser um príncipe, né, ou um político, filho, de repente, de um desses reis, ou um político importante, ou, enfim, uma pessoa que não é tão importante quanto o rei, porque a Bíblia fala que ele é insignificante a princípio, né? Pode ser um príncipe que vai ocupar o lugar do rei, o filho, pode ser que seja um político que não tinha não almejava um reinado, mas ele vai se sobrepujar, ele vai se sobressair por causa da sua inteligência, da sua astúcia. Tudo isso a gente vai ver no decorrer do vídeo, de acordo com os textos bíblicos. Mas enfim, ele de uma pessoa insignificante, uma pessoa secundária, digamos assim, ele de repente vai se engrandecer dentro de uma dessas 10 nações. E também a gente viu que os 10 dedos se transformaram em 10 chifres, que também representam as mesmas 10 nações, onde o anticristo vai sair, um corninho pequeno, o chifre, corninho, é cuerno, é em espanhol o chifre, tá, gente? Às vezes eu confundo. E também a gente viu no capítulo 8, resumindo, né, a gente foi afunilando, né, como Deus é tão maravilhoso que ele vai afunilando a história pra gente ir entendendo. A Bíblia se responde, gente. A Bíblia mesmo dá todos os detalhes pra gente. Então a gente viu que primeiro o anticristo sairia dessas 10 nações. Depois a gente viu que o reino da Grécia, de Alejandro Magno, se dividiu em 4 nações. E que daí agora já não é, que agora dentro dessas 4 nações sairia também o mesmo chifrinho pequeno, né? Então a gente viu aí que dentre dessas 4 nações o anticristo sairia, e nós, de acordo com o texto bíblico de Daniel 8, chegamos aqui ao entendimento que o anticristo sai da região da Assíria, né, dessa região da antiga Mesopotâmia, né, que hoje é Síria e Iraque. Antigamente era uma região só, era uma nação só, Síria e Iraque, que um dos generais de Alejandro Magno foi dominar a Síria, que também fez parte, essa região da Mesopotâmia antiga também fez parte dessa divisão do Império Romano, quando se dividiu entre Oriente e Ocidente. Então o Império, a Mesopotâmia fazia parte dessa divisão do Império Romano, dominada pelo lado do Oriente Médio. Então, Alejandro Magno, quando morreu e dividiu os reinos, um dos seus generais foi para a Síria, né, que era a região da Mesopotâmia. Então, hoje se dividiu, hoje é Síria e Iraque, são 2 países diferentes, mas na época era um só, tá bom? Então, a gente viu que, de acordo ao ensinamento de Daniel 8, o anticristo sai da Síria. Mas como que o anticristo vai sair da Síria se o anticristo, de acordo com as escrituras, é judeu?
precisa ser judeu, porque a Bíblia fala que ele vai fazer um acordo, um pacto com o povo dele, né? Só que o tão famoso Messias que os judeus esperam é o anticristo, e eles vão crer nele porque ele vai conseguir aquilo que nunca ninguém conseguiu, trazer a paz. Lembrem-se que os judeus esperam o Messias para trazer a paz para eles, porque eles não creem que é uma paz espiritual, um reino espiritual e que é um reino milenial depois, né, de todo o decorrer da história. Não, eles creem que o Messias vai aparecer e vai ser um rei, vai ser um líder lá em Israel, Jerusalém, e vai colocar todas as nações de joelho e vai governar eles lá, como eles estão hoje. Eles creem simplesmente num reino físico do Messias. E a gente sabe que o reino do Messias, quando ele veio, era um reino espiritual, pregar o arrependimento, pregar a morte espiritual, dizendo que as pessoas tinham que nascer de novo para serem salvas, e que o reino dele, terrenal, vai ser no milênio, no final do período da grande tribulação. Então, os judeus esperam esse Messias até hoje, e quando o anticristo vir, eles vão crer nele. Por quê? Porque além de ele ter uma lábia muito grande, ele vai ser um judeu. Ele vai ser um judeu e ele vai enganar os judeus justamente por ser, não, eu sou judeu como vocês e eu vou conseguir a paz para o mundo, eu vou conseguir os acordos entre Israel e os palestinos, vai conseguir a construção do terceiro templo, que os judeus tanto esperam para voltar a sacrificar para Deus, né, os sacrifícios dos animais, enfim, a cultura judaica, as leis mosaicas, enfim. Então, mas como então que se o anticristo vai ser um judeu, porque ele tem que ser forçosamente um judeu, até porque ele é o imitador de Cristo, né? Anticristo significa no lugar de Cristo ou contra Cristo. Os dois significados tem para a palavra anticristo. Contra Cristo, contra tudo que é Cristo, e aquele que quer estar no lugar de Cristo, né? Então ele tem que imitar Cristo em tudo. Então ele tem que ser um judeu, porque senão os judeus não aceitariam um Messias que não fosse judeu, né? Não tem como, não tem cabimento. E como as promessas para o Messias, para os judeus, que eles creem que Cristo viria, né, de uma linhagem, enfim, judaica, enfim, todas as promessas, todos os pactos que de Abraão viria, né, o Salvador do mundo, então, logicamente que tinha que ser um judeu. Mas então, como que pode o anticristo ser judeu e ao mesmo tempo sair da Assíria, que é um país muçulmano? Como pode? É simples, é muito fácil. Quando a gente volta lá na história do passado, né, quando por causa da desobediência de Israel, que foi um povo rebelde desde o princípio, como o próprio Deus fala, povo de dura cerviz, povo de coração endurecido, povo rebelde, enfim, todos os nomes que tu pode dar para a desobediência de Israel, tantas advertências da parte de Deus, e eles sempre pecaram, sempre fizeram o que era mal, os reis, juízes, enfim, sempre fizeram o que era mal, sacerdotes, sempre fizeram o que era mal diante de Deus. Então Israel foi castigado. Primeiro Deus manda que o rei da Síria, daquela época, viesse e levasse prisioneira as 10 tribos do norte. Quando, por causa do pecado de Salomão, o pecado de Davi, o reino se dividiu, então se dividiu entre as tribos do norte, que se chamava Israel, e se dividiu entre 10 tribos do norte, chamada Israel, e as 2 tribos do sul, que era Judá, que era Judá e Benjamim, mas então Judá era maior, então ficou a terra de Judá e a terra de Israel. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Então, as 10 tribos do norte foram as primeiras a serem levadas
prisioneiras para a Síria, enquanto mais uns anos na frente Nabucodonosor veio e levou Judá e Benjamim cativas para a Babilônia, da época de Daniel, de Jeremias, que tudo isso a gente já estudou. Mas então, quando essas tribos foram levadas cativas para a Síria, foram levadas as 10 tribos, lá eles passaram a viver prisioneiros cativos daquela nação, e lá eles começaram a crescer e se multiplicar. Eram judeus em terra gentia, em terra pagã, mas lá estavam as tribos. E de lá, essas 10 tribos foram espalhadas para o mundo todo. De lá, da Síria, foi espalhado os judeus pelo mundo todo, mas também continuou algumas tribos, algumas pessoas vivendo na Síria. Então, por isso, hoje nós temos judeus no mundo todo, inclusive judeus sírios. São judeus de sangue, carregam o sangue de Abraão, mas são sírios de nacionalidade. Tá dando para entender? Então, o anticristo facilmente vai ser, tranquilamente, de acordo com as escrituras, sem problema nenhum, um judeu de sangue e um sírio de nacionalidade. Tá bom? Então, aí a gente entende o porquê que o anticristo vem da Síria. Então, por que ele vai ter tanta facilidade, tanto para enganar judeus, porque ele vai ser judeu, tanto para enganar muçulmanos, porque ele também vai ser de descendência muçulmana, porque ele vem da Síria, de um país muçulmano. Tá dando para entender, meus amores? Então, por isso, o anticristo vai ser um judeu e vai ser um sírio. Então, eu vou ler aqui um texto bíblico para mostrar para vocês aqui um pouco mais dessa origem síria do anticristo, e tu pode acompanhar comigo lá em Isaías capítulo 10, e diz assim, versículo 12, por isso, tá? É uma profecia contra a Síria e contra o rei da Síria, tá? Diz assim, lembrando, meus amores, algo importante, que a Síria é a terra também do primeiro ditador mundial. Quem lembra quem foi o primeiro ditador mundial na história do mundo, na história bíblica? Quem lembra de Nimrod? Pois é, Nimrod foi o primeiro ditador mundial. Lembra? Faremos uma torre que chegue até os céus, para que todo mundo veja o nosso nome. Pois é, o mesmo espírito de Satanás, né? Exatamente como a gente vinha falando nos últimos vídeos, né? Que o anticristo vai ser uma junção de todos os ditadores, de todos os impérios, todos os tiranos cruéis do passado. Então, o anticristo também vai ter os rasgos, né? Ai, não sei a palavra, falei em espanhol agora, não sei nem em português como é que é. Vai ter os traços, né, também do primeiro ditador do mundo, Nimrod, inclusive a origem, porque Nimrod é sírio, né? Então, a estátua lá, a torre de Babel que eles foram construir lá em Gênesis 11, era na antiga Mesopotâmia, na Síria, né? Na Síria de hoje. Então, meus amores, a história só faz a volta, assim, ó. A história começou na Síria e no Iraque, porque se vocês forem ler Gênesis, onde estava o jardim do Éden, aonde eram os rios que saíam e cortavam o jardim do Éden, Síria e Iraque. Síria, Iraque, Jerusalém, toda aquela Israel, toda aquela parte ali, mas o jardim do Éden estava lá. Parte na Síria, parte no Iraque, parte em Israel. Os rios que rodeavam o Éden os mesmos rios que hoje cruzam o Iraque, Síria, Israel. Não é legal? A história só só fazendo uma voltinha, vai terminar aonde começou. Vai começar exatamente vai terminar exatamente onde começou tudo.
Por isso que a grande tribulação, que é o que a gente está estudando nessa playlist, é para Israel. Todas as profecias de Apocalipse, de Daniel e as profecias do Antigo Testamento falando sobre o tempo dos fins é especificamente para Israel. Porque a igreja já não vai estar mais aqui, a igreja já vai estar com Cristo, né? Então, diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado, profecia, tá, gente? Toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos, né? Uma característica que sempre aparece se referindo ao anticristo, altivo, né? Soberbo, arrogante. Então essa é a característica poderosa que descreve o anticristo. Então aqui essa profecia está se referindo aos tempos dos fins, a segunda vinda de Jesus. Quando que Deus vai acabar havendo Deus acabado a sua obra no Monte Sião em Jerusalém? Pergunta: Deus já acabou a obra dele em Jerusalém e no Monte Sião com o povo de Israel? Não, ainda não. Quando que vai acabar? De acordo com Daniel capítulo 9, nos 3 anos e meio, ou nos 7 anos finais, na última semana das 70 semanas de Daniel, né? Que pra gente é os 7 anos de tribulação. Então, quando Deus tiver acabado a obra com o povo de Israel, Monte Sião, em Jerusalém, então ele dará um fim ao rei da Síria e acabará com a sua altivez. Quando isso vai acontecer? Lá em Apocalipse 19, quando Cristo desce com a igreja redimida no cavalo branco dele, com a igreja redimida com os anjos dele para o reino milenial na terra, e aonde lá está escrito que Cristo vai destruir o anticristo e o falso profeta e os adoradores da besta simplesmente com um sopro da sua boca, né? E vai lançar eles vivos no lago de fogo e enxofre. Isaías 30 falando desse fim aqui, né, que é o que a gente acabou de ler ali em Isaías 10, que quando Deus acabasse com a obra em Israel, no período final da grande tribulação, então ele destruiria a altivez, que é o paralelo com Apocalipse 19, de o anticristo ser lançado vivo no lago de fogo. Olha só o que fala a profecia de Isaías 30, 31, e diz assim: profecia de castigo contra o anticristo. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria. Olha só, falando da Síria. Quando ele a ferir com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Aí diz assim: porque há muito está preparada a fogueira. Só que foi traduzida para o português como fogueira, mas foi traduzida errado. A palavra no original é tofet, que significa lago de fogo. Olha só, porque há muito, falando do quê? Do rei da Síria. Porque há muito está preparado o lago de fogo para o rei da Síria. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a encenderá. Então aqui é muito claro, meus amores, a profecia de Isaías 30, 33 é exatamente o que vai acontecer lá em Apocalipse 19, quando Jesus descer na segunda vinda dele, e com um sopro da boca dele, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta e todos aqueles que estiverem vivos com a marca da besta, a soldados, adoradores, seguidores da besta, do dragão, da imagem da besta. Cristo
vai lançar todos eles vivos no lago de fogo e enxofre. Nesse lago, nessa pira, nesse Tofete, que já está preparado, ó, há muito para eles. Desde antes da fundação do mundo, já estava tudo preparado para a destruição do inimigo de Deus, do inimigo dos filhos de Deus. Então, meus amores, deu para entender que a origem do anticristo é Síria, né? Tudo de acordo com a Bíblia, nada da cabeça da gente. Vocês viram ali que as profecias foram se afunilando, começando em Daniel 2, 10 dedos, Daniel 7, 10 chifres, depois Daniel 8, 4 chifres, e daí saía um, e aí a região que ele sairia era a região da Síria, e a gente já viu aqui, a gente já entendeu aí o porquê que um judeu vai estar na Síria, por causa das tribos que foram levadas cativas, as 10 tribos do norte. E agora a gente vai entender um pouquinho mais, vamos afunilar um pouquinho mais de que tribo de Israel virá o Messias. De acordo com a grande maioria dos estudiosos escatológicos, o anticristo vai vir da tribo de Dan, porque muita gente pergunta por que a tribo de Dan foi excluída da tribo dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, por que lá em Apocalipse 7, quando fala dos 144 mil, lembra que eu até comentei uma coisinha com vocês? Porque ali tem tribo por tribo, 12 mil de Ruben, 12 mil de Judá, 12 mil de Manassés, 12 mil. E aí foi falando e não aparecia a tribo de Dan. Lembra que eu falei que tinha um porquê? Que a gente estudaria quando chegasse no estudo do anticristo? Então, a tribo de Dan, ela foi extinguida não, ela foi separada, ela foi destituída do cargo dela de tribo, digamos assim, se a gente pode falar assim, porque a tribo de Dan foi considerada a tribo que levou a idolatria para dentro de Israel, né? Foi aqueles que levaram a idolatria. Primeiro vamos ler uns versículos que falam sobre a tribo de Dan como tribo de Israel, né? Quando Abraão chamou os filhos, quando Jacó estava para morrer lá no Egito, né? Na casa de José, ele chama os filhos para abençoar. Os filhos todos ele abençoa. Quando chega em Dan, não é uma bênção, é uma maldição, né? Ele guiado pelo Espírito de Deus, abençoando cada filho. Quando chega em Dan, ele lança, na verdade, uma palavra profética de maldição. Então ele vem e fala assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então, em vez de ser uma bênção para a tribo de Dan, na verdade foi uma maldição, né? Dizendo que Dan seria o julgador do povo de Israel. E o que o anticristo vai fazer, meus amores, quando ele reinar? Quando ele começar a reinar, ele não vai julgar o povo de Israel? Ele não vai perseguir o povo de Israel? Ele não vai fazer um acordo de paz e vai quebrar esse acordo, vai enganar eles, vai quebrar e vai começar a perseguir eles? Não vai se assentar no lugar santíssimo dizendo que ele é o próprio Deus, e aí então vai se mostrar realmente quem ele é para os judeus? E ele diz que ele vai ser uma serpente, uma víbora. O que uma serpente faz? Uma serpente engana, uma serpente astuta. Ela dá o bote certeiro, ela derruba, ela morde, ela mata, ela destrói, né? Então aqui Jacó, quando estava prestes a morrer, na hora da bênção, foi essa maldição sobre Dan. E também, lá no livro de Reis, de Juízes, que fala do porquê que
por que que Dan foi expulso de Israel, foi tirado fora, ele não mais recebeu a sua herança, a sua terra como filho de Jacó, como parte das tribos de Israel. Porque diz assim, tá? Eu não vou falar todo o contexto para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar, mas é só para vocês terem uma ideia do por como que o anticristo vai ser um judeu e também vai ser um sírio, vai ser um muçulmano, né? Então, ele vai ser um judeu porque ele vai vir da tribo de Dan, que foi da tribo o povo judeu que foi levado para a Síria. E ele vai ser um assírio porque é de descendência, nacionalidade síria. Então, diz assim: os filhos de Dan, Juízes capítulo 18, versículo 30. Os filhos de Dan se levantaram para si aquela imagem de escultura. Olha só, todos aqueles que têm referência ao anticristo levantam uma imagem. Olha só, eu não falei para vocês, gente, que o espírito é o mesmo? O espírito é o mesmo desde o princípio, meus amores. O espírito de Deus e o espírito de Satanás. Então, todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus e agem de acordo com o Espírito de Deus. Todos aqueles que são filhos da ira, filhos de Satanás, e só existe essas duas opções, ou a pessoa é filha de Deus ou ela é pessoa filha de Satanás. Quem falou? Jesus. Jesus disse que os filhos da desobediência, os filhos da ira, faziam a vontade do seu pai, que era Satanás. Só existe ou filhos de Deus ou filho da ira. Não existe meio termo. Não existe, gente. É bíblico. E se tu quiser ficar bravo comigo, dizer que isso é duro demais, ai, que não fala assim, ai, as pessoas... Não, gente, é a Bíblia. É a Bíblia quem diz, é Cristo quem diz. E os espíritos são os mesmos. Ou a pessoa é filha de Deus e segue de acordo com o Espírito de Deus, é guiada pelo Espírito de Deus, ou ela é filha de Satanás, filha da ira, e ela tem os mesmos interesses do pai dela. Lembra, desde o princípio Satanás disse: subirei até o céu e serei mais alto que o Altíssimo. Nimrod disse, o primeiro ditador mundial com o espírito de anticristo nele: vamos construir uma torre que chega até o céu e seremos altíssimos. Nabucodonosor disse: a minha Babilônia que eu construí, uma estátua para adoração de Nabucodonosor. Olha, o faraó, as estátuas e as pirâmides e as esfinges que eram criadas em adoração a faraó. Sempre uma estátua de adoração, até chegarmos no catolicismo romano, na religiosidade de começar a construir imagens de santos para as pessoas adorarem. Meus amores, acorda, desperta, o espírito é o mesmo, e os filhos da ira, os filhos de Satanás sempre vão fazer exatamente aquilo que o seu pai sempre quis. A adoração para ele e uma falsa adoração a Deus. Trocando, substituindo a adoração ao Criador para adorar a criatura. Satanás queria ser adorado, Satanás é criatura. E assim ele foi instigando todos os imperadores, todos os ditadores mundiais que tinham o espírito dele dentro dele para que quisessem se exaltar e que todos os adorassem, como foi o caso de todos os ditadores do mundo, até o Hitler, que queria ser adorado. Todos eles tinham o espírito de Satanás dentro deles e queriam adoração para si. E isso é o que o anticristo vai fazer quando ele se assentar lá no trono. Ele vai querer adoração para ele, a ponto do falso profeta dizer: construa uma imagem da besta para que seja adorada. A história se repete, meus amores, é a mesma história, só muda tempos, épocas, personagens e modelos de estátuas. Só muda os modelos das estátuas. Mas hoje o ser humano tem um monte de estatuazinha que ela idolatra. Os filhos da ira, os filhos do diabo, é essa a verdade bíblica. Todos eles têm uma estatuazinha que eles idolatram. E às vezes é ela mesmo.
Às vezes é o sentimento dela, é a autocomiseração dela, é o vitimismo dela, é uma pessoa que ela coloca no lugar de Deus, é uma prioridade que ela coloca no lugar de Deus. Enfim, hoje todo ser humano que não é nascido de Deus idolatra alguma coisa. Seja ela mesma, ou seja uma imagem de escultura, ou seja algo material que ela vive por aquilo, ou um pensamento, ou uma ideia, uma ideologia, ela idolatra alguma coisa. Por quê? Ou se é filho de Deus ou é filho de Satanás. A Bíblia fala. E cada filho segue, arrisca as ideologias do seu pai. Quem é de Deus, nós que somos de Deus, queremos agradar o nosso pai. Adorar Ele, unicamente a Ele. Só o Senhor teu Deus adorarás. Agora, quem são os filhos da ira vão seguir as ideologias do seu pai. Adorar Satanás e a criatura. Como está escrito lá em Romanos, né? Porque o homem rejeitou a verdade de Deus para adorar a criatura. Deixou de adorar a Deus para adorar a criatura. Por isso que Deus deixou eles no pecado deles e virou a bagunça que virou. Então, olha só, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Então, olha só, antes da tribo de Dan ser levada cativa para o norte, até os dias do cativeiro, até as 10 tribos serem levadas por causa disso aqui, por causa dessa idolatria aqui, eles foram levados cativos para a Síria. Até esse dia, Dan, a tribo de Dan, construiu uma imagem de escultura para todos os danitas adorarem. E colocaram os levitas, os sacerdotes, que eram para adorar a Deus, porque Gerson, filho de Gerson era um dos filhos de Moisés. Então, era a tribo de Levi, a tribo da descendência de Arão, que é a tribo escolhida por Deus para adorar a Deus, para servir a Deus no santuário. Pois tem uma história antes, tá, meus amores? Tem toda uma história antes aqui, que eu não contei o contexto para vocês, mas conta toda a história aqui antes. Eu só tô resumindo o final. Que Dan vai e numa cidadezinha lá entre Israel e a Síria e obriga a um dos levitas a seguir com ele para ser sacerdote com ele, oferece para ele coisas melhores, porque esse levita, digamos que ele estava na casa de um efraíta, de uma outra tribo de Israel, como assim, com um cargo muito pequeno. Então Dan foi lá e ofereceu para ele mais coisas, para ele ir criar uma imagem de escultura para eles adorar. Então olha só, olha o pecado. Uma tribo de Israel, os danitas, construindo uma imagem e levando um levita de Deus, um sacerdote de Deus, para criar essa imagem de escultura e oferecer sacrifícios para essa imagem de escultura em nome da tribo de Dan, um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. Aí vocês entendem por que tanto Efraim, que eu não vou entrar em detalhe agora, como Dan foram expulsos das tribos de Israel. Por isso que eles não aparecem lá em Efraim, lembrando que Efraim e Manassés foram os filhos de José, né? Então, que ocuparam o lugar de José nas tribos. Então, mas eu não vou falar disso. Ai, meu Deus, aqui eu começo a falar e não aguento. Então, por isso que eles não aparecem lá em Apocalipse 7, quando fala, né, das 144 mil, 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Ruben, 12 da tribo de Benjamim, tal, lá não aparece nem Efraim e nem Dan. Por quê? Porque as duas tribos foram expulsas de Israel por causa desse pecado aqui, né? E por causa disso aqui, de toda essa idolatria que entrou em Israel, então essas 10 tribos foram levadas cativas. Então é por isso que o anticristo vem
acreditamos, por causa de todas essas profecias, porque o anticristo tem que ser um judeu. E ele tem que ser um sírio, de acordo às escrituras, para ele poder enganar tanto judeus quanto muçulmanos. Então, a Bíblia vai afunilando as profecias e a história, e ela acaba na tribo de Dan e na região da Síria, da onde ele vem. Então, ele vai ser um judeu, carrega o sangue de Jacó nas veias de Israel, né? Da tribo de Dan. E vai ser um assírio também de nacionalidade, né? E aí a gente entende por que a Dan não aparece mais na tribo e por que a maldição que o próprio Jacó lançou sobre Dan, que ele julgaria o povo, né? E que ele seria como uma serpente, víbora, enganadora, que daria o bote. Porque é isso que o anticristo vai fazer. Deus profetizou. Todas as bênçãos ali para os filhos de Jacó, a maioria deles é para os tempos dos fins. Tá? Até deixa eu ver lá. Vou ler lá de novo para vocês entenderem um pouquinho mais. Gênesis. Cadê? Ó, olha só. Aqui nas bênçãos, tá? Bênçãos proféticas de Jacó, diz assim, ó, depois chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Toda vez que a gente lê na Bíblia, dias vindouros, dias do fim, enfim, sempre que a gente lê isso, significa o tempo final, o período final da grande tribulação. Então aqui está dizendo que Dan seria como uma serpente. Então a maioria dos escatólogos acreditamos que o anticristo vem da tribo de Dan. Tá? E por isso ele vai ser um sírio e aí com grande facilidade ele vai conseguir enganar tanto os judeus como os muçulmanos. Mas, meus amores, agora definindo, de acordo com a Bíblia, a origem do anticristo, então agora a gente vai, para terminar, falar um pouco do caráter do anticristo, desse perfil do anticristo, desse homem sanguinário que vai reinar nos 7 anos finais da grande tribulação e com toda a força, com toda a ira de Satanás dentro dele nos 3 anos e meio finais. Então a gente já viu um pouquinho que o anticristo vai ter dentro dele características de todos os ditadores mundiais que nós já tivemos, né? De todos os impérios, 6 impérios que já tivemos, repetimos, egípcio, sírio, babilônico, medos persas, Grécia e romano. Todas as características destes ditadores estarão no anticristo. Então a gente viu um pouquinho no vídeo passado, pega aí toda a dureza de coração de Faraó, né? Toda a soberba de Nabucodonosor, toda a idolatria da Síria, né? Toda a idolatria da Síria, religiosidade, bruxaria, porque tudo que é de bruxaria, de religiosidade veio dessa região pagã, Síria. Pega aí toda a tirania dos medos persas, essa destruição, que aonde eles pisavam eles destruíam. Pega aí toda a imoralidade de Alejandro Magno. Lembra que eu falei para vocês o detalhaço que Alejandro Magno morre com 33 anos, dominou tudo muito rápido e morre com 33 anos homossexual, drogado? Se a gente trouxer para nossa realidade de hoje, o que a gente tem visto no mundo, gente? A depravação moral, a homossexualidade tomando conta, o vício tomando conta, exatamente como um dos últimos ditadores mundiais que vai estar com o caráter e perfil dele no anticristo, dentro dele, porque é tudo o mesmo espírito de Satanás, terminou homossexual e morreu com uma overdose, na orgia. Cada vez vai se deteriorando mais, é que nem a estátua de Nabucodonosor. Primeiro era ouro, prata, bronze, ferro, barro. Vai cada vez se deteriorando mais, exatamente como o ser humano.
O ser humano está cada vez se deteriorizando mais, está cada vez mais perverso, cada vez pior, cada vez com menos moral, cada vez com menos amor, cada vez com menos coisa boa e só coisa ruim. Espírito do anticristo. Então, o perfil do anticristo vai ser essa tragédia aí, essa junção desse grupo todo. O que havia em Ródio, o que havia em Hitler, o que havia nos ditadores mundiais, toda a maldade, toda a ambição, toda a cobiça, toda a dureza de coração, todo orgulho, toda a soberba, tudo isso num homem só. Olha só o que a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 11, e diz assim, Daniel capítulo 11, deixa eu ver o que eu vou ler aqui, tem tanta coisa para ler para vocês, deixa eu ver. Diz assim, eu vou ler vários textinhos para ir dando umas pinceladas aqui nesse perfil, nesse caráter do anticristo para vocês, tá? Então, capítulo 11 de Daniel diz assim, no versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Olha só, característica do anticristo. Um homem vil, perverso, tirano, malvado, ruim, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, ele, o chifrinho pequeno, ele não era rei, mas dentre os reis ele vai surgir. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha lá, olha só essa coisa à toa do anticristo. Ele não tinha dignidade real, viu? Não tinha. Ele era insignificante, por isso que eu digo. Ele pode ser um príncipe, ele pode ser um empresário, ele pode ser um secretário que tá ali no anonimato, mas por trás só causando intriga. Só fofocando. Vai lá no rei da Grécia e fala mal do rei da Itália. Vai lá no rei da Itália e fala mal do rei da Turquia. Vai lá no rei da Turquia e fala mal do rei da Síria. Vai lá no rei da Síria e fala mal do rei do Iraque. E aí ele vai fazendo intrigas. E daí ele vem e fala assim, ó, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intriga. Ou seja, lembra que ele é o homenzinho pequeno que vai nascer entre os 10 reis das 10 nações? Com intriga, é o que ele faz. Lembra, ele não foi o que ele fez no céu? Não foi com intriga? Não foi com intriga que ele caiu e derrubou com ele terça parte dos anjos? Intriga, eu quero ser maior que Deus. Não me basta ser o mais lindo e o mais perfeito aqui do céu. Eu quero ser da terra também. Quem é que Deus criou esse homem do pó da terra e diz que é maior que eu? Não aceito. Eu quero dominar a terra. Intriga, e foi lá e intrigou os anjos. Eu vou dar um lugarzinho para vocês também. Então, ele vai causar intriga, ele vai fazer propostas para os próprios 10 reis para que eles coloquem ele como um rei também. Só que para isso ele vai ter que tirar 3. Então, entre os próprios reis vão entrar em acordo para eliminar 3 e ele ser o 8º rei, como a gente vai ver lá em Apocalipse 17, nos próximos estudos. E aí ele fala assim, ó, as forças inundantes serão arrasadas diante dele. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Ou seja, então ele vai fazer aliança com esses reis das 10 nações, mas vai ser com engano. Assim como ele também vai fazer aliança com Israel, tudo com engano. Assim como ele vai fazer aliança com os muçulmanos, também, coitadinhos dos muçulmanos, se é o que eu posso dizer assim, porque eles também são enganados, né, gente? Tem muçulmanos maravilhosos, gente. Mas eles são enganados, assim como tem católico maravilhoso, como tem pentecostal maravilhoso, como tem pessoas que estão em falsas igrejas, em seitas, e são pessoas maravilhosas, mas são auto-enganadas. E se não são filhos de Deus, são filhos da ira. Quem são os filhos da ira?
Os filhos do diabo, não tem como fugir, gente, não tem um buraquinho no meio que tu se escapa. Eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Não, gente, não dá, não tem como escapar, ou é de um ou é de outro. Então tem muçulmanos maravilhosos, sabe? Eu tenho amigos muçulmanos. Quem me dera eles pudessem abrir os olhos e se converter, né? Mas também eu tenho amigos e familiares que são pessoas maravilhosas e que também não querem saber da verdade. E o que eu posso fazer? Nada, só orar e confiar na soberania de Deus. Então, tá dizendo aqui que ele... então, eu tava falando dos muçulmanos, porque ele vai enganar todo mundo. O anticristo é a própria mentira, gente. Lembra que ele é filho do pai dele? O pai da mentira? Engano astuto, a serpente astuta que dá o bote, rapidinho, como fez com Adão e Eva. Engano, cinismo. Então ele vai enganar tanto as 10 nações para que coroem ele rei. Já vai destruir 3 ali de cara. Ele vai fazer alianças com eles que ele vai quebrar depois. Ele vai fazer aliança com Israel, que vai quebrar. Ele vai fazer aliança com os muçulmanos, que vão acreditar que ele é o Mahdi. Vão acreditar que ele é o Messias, porque eu já expliquei para vocês um pouco, em alguns vídeos, que os muçulmanos têm no Alcorão deles a profecia do Messias deles também. Na linguagem, no hebreu, é Messias a palavra, que é o Cristo ungido, né, traduzido para o português, é Cristo. Em hebraico é Messias. Na língua árabe é Mahdi. Então, o anticristo, para a gente cristão, é o Messias dos judeus que eles esperam e é o Mahdi dos muçulmanos. Por isso que ele tem que ser sírio e judeu para enganar os dois. E ele vai fazer isso perfeitamente porque ele é a própria mentira. E como é fácil acreditar na mentira, é ou não é? Não é muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade? Por quê? Porque os filhos creem nos seus pais. E quem é filho da ira vai crer na mentira sempre. Herdamos de Adão essa facilidade para crer na mentira. Então o diabo, o anticristo, não vai ter nem tanta dificuldade para enganar as pessoas. Vai dar uns troquinhos para um, vai dar uns troquinhos para o outro, vai dar um poderzinho para um, vai dar um poderzinho para o outro. Até parece a política aqui do nosso país, né? Dá um troquinho para um, dá um troquinho, dá uma picanha para um, churrasquinho para o outro, né? E engana facilmente, né? Os incautos, né? Aqueles que são convencidos facilmente pela mentira. Então, o anticristo vai ter essa facilidade. Olha aqui, a Bíblia é tão clara, gente. Ô, Daniel, graças, porque, meu Deus. Então ele vai quebrar aliança com todo mundo, ele vai subir no trono fazendo aliança com todo mundo e depois ele vai começar a quebrar aliança, com muçulmanos, com os países, com as nações, com os judeus, é o que ele vai fazer de melhor. Então ele fala assim, lá no versículo 31 de Daniel, diz assim, capítulo 11, dele sairão forças, olha só, do anticristo, que vai já estar possuído com o espírito de Satanás. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Lembra que é Daniel que está escrevendo, né? E tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Olha só, dele sairão forças, ou seja, o anticristo vai dar autoridade para os seus seguidores, para os seus exércitos, para eles profanar o santuário, o templo, o terceiro templo dos judeus, que eles vão estar lá cumprindo os sacrifícios, né, diários, né, tadinhos, enganados também. Tadinhos, eu não sei nem dizer, gente. Eu tenho que perder esse costume de falar tadinho, porque tadinho dá a impressão de que, ai, tadinhos, não mereciam, não, e eles merecem. E eles merecem. Então, assim como todos que creem na mentira merecem o fim que lhes resta, né? Quando não querem crer na verdade. Tá escrito. E dói falar isso, sabe? Dói. Mas é o que está escrito, a gente só repete.
Então, dele sairão forças que profanarão o templo. Então, o anticristo vai dar autorização, ordem, para que os seus soldados, seu exército, seus seguidores profanem, entrem no templo, matem todos os sacerdotes que estejam lá e que estabeleçam ele como a abominação dissoladora. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus 24? Quando virdes o que o profeta Daniel falou, a abominação dissoladora sentado no trono, corram, fujam. Os que estiverem na Judéia, fujam. Os que estiverem nos montes, fujam. Não olhe para trás, não volta para pegar a manta, corre. Né? E a gente já estudou isso quando a gente falou do dragão que vai perseguir a mulher no deserto, né? Que a mulher vai fugir lá para a cidade de Edom. Então aqui ele está falando da abominação dissoladora. Meus amores, sempre que a palavra abominação na Bíblia se refere a depravação moral, sexual, abominação, homem com homem, mulher com mulher, cometeram abominação diante do Senhor, e também idolatria. Essa palavra abominação na Bíblia se refere à junção dessas duas coisas: homossexualidade, depravação moral, tudo o que tem a ver com depravação moral com relação à sexualidade, homem com homem, mulher com mulher, orgias, animais, tudo que tem a ver com isso, com a perversão sexual e com a idolatria, coisas que Deus abomina. Então, por isso fala abominação dissoladora. O anticristo vai ser a própria perversão da moralidade sexual. Por isso que fala, né, que ele vai ser um homossexual, exatamente como foi Alejandro Magno, característica que Deus permitiu exatamente para que a gente viesse, se antenar. E é o mesmo espírito que vai estar no anticristo. E a idolatria. Ele vai se assentar no trono. Jesus falou, quando vocês virem a abominação assoladora sentar no trono dizendo que é Deus, fujam. Idolatria. Assim como na história toda ele implantou a idolatria no coração do homem, ele é a própria imagem da idolatria. Satanás sempre quis ser adorado. Então, por isso a expressão abominação dissoladora, né? Porque vai destruir tudo. Ele é abominável e dissolador, destruidor. Vai destruir tudo que ele tocar, como ele fez na vida toda, nos 6.000 anos de história, desde que ele caiu do céu. Então, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, olha só, aos violadores da aliança, aqueles que forem seguidores dele, aquele que ele conseguir trazer para o lado dele, ele vai conseguir, ele perverterá com elogios, com propostas, comprando, né, oferecendo coisas. Mas aqueles que forem de Deus de verdade, judeus verdadeiros, que vão identificar que ele é o anticristo, vão continuar na fé e vão perder a vida por causa disso, né? Esses vão continuar firme e forte, 144.000 vão continuar pregando, os judeus que se converterem, os cristãos que se converterem, esses vão continuar ativos com a sua fé. E daí fala assim, no 36, este rei fará segundo a sua vontade. A gente está falando do caráter e o perfil do anticristo, né, gente? Então, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui está falando da destruição. Enquanto ele puder agir, ele vai agir. Agiu durante os 6.000 anos de história, principalmente nos 7 anos, nos anos finais da tribulação, até o fim dele, até ele ser
soprado, vivinho, para dentro do lago de fogo e enxofre. Eu não vejo a hora de ver isso com os meus olhos, e a minha maior alegria é saber que eu vou poder ver isso com os meus olhos, que eu vou estar do lado do meu Senhor. Então ele diz assim, ó, então fala que esse rei fará toda a sua vontade. O anticristo vai ser soberano na maldade dele. Ele só vai fazer aquilo que der a regalada gana dele, a vontade dele. Vai mandar e desmandar, mata e vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai se engrandecer sobre tudo que é Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que ele é o único Deus. Olha só, ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Olha só, tanto judeus como muçulmanos têm adoração por um único Deus. As duas únicas religiões no mundo, claro, e o cristianismo, né? Que vem do judaísmo. As únicas 3 religiões no mundo, então vamos botar assim, que creem em um só Deus, são os judeus, cristãos e muçulmanos. O Deus dos judeus é o nosso Deus, o nosso Yahvé, né? Eu sou o que eu sou. E o Deus dos muçulmanos é Alá, mas é esse Deus só. Os muçulmanos são como nós, só creem num Deus, que é Alá. Então aqui está dizendo que o anticristo, mesmo sendo judeu e mesmo sendo muçulmano, não vai fazer caso dos deuses dos seus pais. Ou seja, ele vai desprezar o Deus de Abraão e vai desprezar o Deus de Mahoma, que é Alá. De Maomé, que é o Alá. Olha só, como que ele vai enganar. Vai vir, como eu sou Alá, eu sou o Deus de Abraão, eu creio no Deus de Abraão, eu creio em Alá, Mahoma, nada disso. Quando ele começar a quebrar as alianças, os acordos de paz, todos os enganos dele vai começar a cair por terra. Ele não vai fazer caso nem de Alá e nem do Deus de Abraão, que é o Deus dos pais dele. Por quê? Porque ele é filho dos judeus e dos muçulmanos. Olha só, e aí fala assim, não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, ele não vai dar ouvidos a nenhum Deus, nem o Deus de Abraão, nem Alá, os muçulmanos. Lembra, repito, os muçulmanos acreditam que ele é o Messias deles, o Mahdi, que adora Alá e Mahoma, porque Mahoma é o profeta ungido dos muçulmanos, e o anticristo não vai fazer caso para eles, e nem vai fazer caso para o Deus único de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de seus pais. Não vai fazer. E ele não vai ter desejo pelas mulheres. Por quê? Porque o anticristo vai ser um homossexual. Porque ele é abominável, abominação. Lembra? Acabei de falar para vocês. Pode ser que ele vai ser um homossexual disfarçado? Pode ser que sim. Pode ser que ele seja uma pessoa aparentemente assim, tu olha, tu não tem os traços, mas ele vai ser. Exatamente. Alejandro Magno também não era homossexual. Ele se tornou. Ele já tinha conquistado tanta coisa. Ele era tão poderoso em 10 anos, 11 anos de reino. Ele governou o mundo todo que ele não tinha mais coisa, então ele tinha que experimentar outras coisas diferentes. Por isso que ele começou a experimentar a prostituição e o homossexualismo e as drogas. E aí ele morreu com uma overdose. Então, pode ser que o anticristo não seja um homossexual de início, mas ele vai se tornar, porque a Bíblia é clara, a abominação desoladora, e diz aqui que ele não vai ter desejo por mulheres. Então, nem qualquer Deus, porque sobretudo ele se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ou seja, ele não vai adorar nem ao Deus de Israel, nem ao Deus do Alá, dos muçulmanos. Mas ele vai adorar quem? O dragão. O Deus das profundezas, do abismo. Ele vai adorar o próprio Satanás, com ouro, com prata. Satanás vai receber a adoração que ele sempre quis, né? Cristo se negou a adorar Satanás. O anticristo aceitou.
E ele vai adorar Satanás com ouro, pratas, pedras preciosas, honrará com coisas agradáveis, né? E com tudo que ele vai oferecer, né? Destruição. Aí ele fala assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-lo-ás reinar sobre muitos e lhe repartirá a terra em prêmio. Então aqui está dizendo que com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas forças, ou seja, o anticristo vai ter poderes sobrenaturais. E de quem vai ser os poderes sobrenaturais que ele vai ter? Do anticristo. Do próprio Satanás. Vamos ver isso aqui lá em Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo falando da aparição do abominável da dissolação. Olha só, vamos ler aqui. Paulo explicando para a igreja de Tessalônica, né, que o arrebatamento da igreja aconteceria. Não havia ainda acontecido aqui, porque os tessalônicos estavam preocupados, porque eles estavam sendo tão perseguidos por causa do evangelho, que eles acharam que o arrebatamento tinha acontecido e eles tinham ficado para trás. Aí Paulo escreve a carta dizendo para eles, não, o arrebatamento não aconteceu ainda, não se preocupem. E antes que o arrebatamento, antes que a segunda vinda de Cristo venha, né, primeiro tem que vir a apostasia e o iníquo, né, que é o anticristo. Então ele fala, o homem da iniquidade. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, a segunda vinda de Jesus, né, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra? A mesma coisa que Daniel falou, a gente acabou de ler agora, Jesus repetiu e Paulo aqui está falando. O anticristo vai se manifestar e ele vai se levantar contra tudo o que é Deus e objeto de culto, toda adoração a Deus, a ponto de sentar no santuário e dizer que ele é o próprio Deus. E aí ele vem e fala assim, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera. O espírito do anticristo já opera desde a queda do céu. Todos os impérios, todos os imperadores, e principalmente nessa época. Apostasia, o abandono da fé, a rejeição ao verdadeiro evangelho, falsos crentes, pessoas autoenganadas que acham que são crentes e não são, que acreditam que só porque alguém lê a Bíblia para elas já é uma pessoa de Deus, ela não procura saber, entender o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, a graça de Deus, e ela acha que já é salva. Então, o ministério da iniquidade, do engano, já opera. A apostasia já opera, mas ele fala assim, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o corpo da igreja, né? O corpo de Cristo, né? Que agora detém, a nós que temos dentro de nós o poder do Espírito Santo que está detendo ainda a vinda do anticristo. Por quê? Porque tem que se terminar o tempo dos gentios. Até o último filho de Deus perdido por aí tem que ouvir o evangelho para nascer de novo. Então aí a igreja é arrebatada e inicia os 7 anos de tribulação com a chegada do iníquo, o homem da iniquidade. E daí ele fala assim, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que gloriosidade! Paulo já falava, Paulo na verdade estava repetindo o que a gente leu lá agora em Isaías, a profecia do final do anticristo, né? Que com um sopro Deus lançaria ele no Tofé, no lago de fogo. Paulo está falando aqui que com um sopro Deus destruirá o iníquo, o homem da iniquidade. E João vê isso lá na frente.
Lá na frente, quando ele está preso na ilha de Patmos, ele vê Cristo descendo na segunda vinda com uma espada de branco, coroa, rei, senhor de senhor, rei dos reis, e com um sopro, João vê com um sopro ele mandando o anticristo, falso profeta e os adoradores da besta pro lago de fogo. Ai, gente, a Bíblia é linda, gente. Eu me emociono. Profecia em cima de profecia. Profecia em cima de profecia, tudo igual, todos os apóstolos falando a mesma língua. Ai, coisa linda. Então ele fala assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Viu que a gente leu lá em Daniel agora? Que o anticristo fará coisas com a ajuda de um Deus estranho? Deus com letra minúscula lá, que é de Satanás. E aqui ele fala, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes mandou a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui, a mesma coisa que Daniel fala, Paulo repete. E lá em Apocalipse, que é o nosso capítulo-chave, né, Apocalipse 13, fala a mesma coisa, ó. Foi-lhe dada, né, a besta, né, Satanás dá para o anticristo, a besta que emerge do mar, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, olha, sentando no trono, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhes ainda autoridade para cada povo, tribo, língua. E lá, no capítulo que a gente vai estudar no próximo vídeo, ainda fala, né, que tanto a besta como o falso profeta vão ter poder para fazer sinais e prodígios, como Paulo aqui também está dizendo. Então, Satanás vai dar todo o poder para o anticristo, além de ele assumir o espírito de Satanás, o caráter de Satanás, né, orgulhoso, invejoso, mentiroso, enganador, destruidor, acusador, assassino. Satanás é assassino e mentiroso desde o princípio, soberbo, altivo, todas as características de todos os ditadores, teimoso, coração endurecido, idólatra, abominável, pervertido, depravação moral, sexual, idolatria, tudo vício, tudo isso vai estar num pacote só, em um homem só, chamado Anticristo. Este ditador mundial, o último, conhecido na Bíblia como o iníquo, o abominável da dissolação, o filho da ira, filho da iniquidade, a besta, o falso profeta, a besta, o dragão, tudo Anticristo, que é o espírito do próprio Satanás dentro dele, se opondo a tudo que é Cristo, a tudo que é Deus, vai entrar a qualquer momento da história em que estamos vivendo, em qualquer momento daqui a alguns dias, umas semanas, alguns meses, ele vai entrar para reinar neste mundo. Só que ele tem pouco tempo para reinar. Ele tem apenas 7 anos. Então ele vai vir com todo o poder, com toda a cólera, com toda a ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então é muito pouco tempo e a gente vai estudar isso bastante quando a gente chegar no capítulo 17. Meus amores, eu acredito que a gente falou tudo, ficou longuinho o vídeo, né? Mas era importante falar um pouco de todas as características do anticristo, dessa criatura abominável, perversa, que
que o mundo e todos aqueles que deram crédito à mentira, como está escrito aqui, Paulo falou, todos aqueles que decidiram dar crédito para a mentira, deixando de lado a verdade, todas essas pessoas que ficarem para trás no arrebatamento, vão um dia estar frente a frente, cara a cara com esse líder mundial, com este cidadão chamado Anticristo. Claro que o nome dele não vai ser esse, né? O nome dele pode ser qualquer um. Mas todos vão saber, aqueles que ficarem para trás, aqueles que se converterem, vão saber que ele é o Anticristo, que a Bíblia profetizou desde Gênesis até a Apocalipse. O famoso Anticristo. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender e que venha isso despertar um temor na vida daqueles que vocês viram ali que Paulo falou, que o Anticristo vai enganar todos aqueles que não deram crédito à verdade e Deus vai permitir. Então o Anticristo não veio ainda, a igreja não foi arrebatada ainda tem chance de tu ouvir a verdade do Evangelho e se arrepender dos teus pecados. Ainda tem chance de tu ouvir a história do Filho de Deus, a história. Agora a gente está falando aqui da história, do caráter, do perfil, da personalidade, da origem do filho de Satanás, o Anticristo, que vai levar as pessoas para o inferno com ele, para o lago de fogo com ele. Mas agora eu quero chamar a tua atenção para tu ouvir, para tu conhecer a história do Filho de Deus, daquele que tem a vida eterna para te dar, aquele que desceu da glória dele para morrer naquela cruz, para passar 3 horas de sofrimento, absorvendo todos os pecados dos filhos de Deus, foi condenado, morreu e ressuscitou para nos dar o perdão, para nos dar a vida eterna, para nos livrar da ira de Deus, para nos livrar da ira desse tirano que vai começar a reinar na terra e, sobretudo, para nos livrar da ira, da condenação eterna da nossa alma. Eu quero te convidar a conhecer a história de Cristo e esse crucificado, porque é essa história que vai te conduzir à salvação. Cristo é o caminho. Cristo é o único caminho que vai te levar para a eternidade. Não é a igreja que tu frequenta, não é o líder que tu segue, não é a suposta Bíblia que o falso líder que tu segue prega, não. É Cristo e este crucificado, é a história do Filho de Deus, o porquê ele teve que descer para morrer. Tu tem que entender isso. Existe uma razão do porquê o Filho de Deus teve que descer para morrer no nosso lugar. É isso que tu precisa entender. Então eu te convido a ouvir no canal todos os vídeos que falam sobre a salvação, a cruz de Cristo, que é o verdadeiro evangelho, os vídeos do novo nascimento, para que tu venha entender a história do Filho de Deus e assim se livrar. Se tu conhecer o Filho de Deus e crer nele, tu vai te livrar de conhecer o filho de Satanás, que é o Anticristo. Então, fica aí a dica. Melhor tu conhecer o Filho de Deus. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença dessas verdades, porque eu já não posso fazer mais nada. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.